Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 14 de julho, segunda-feira. Estamos lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai constantemente. Em algumas versões diz orai sem cessar. Se alguém analisar esse verso, pensando em um ato contínuo, isso seria uma expressão talvez até da loucura, né? Uma tremenda de uma paranoia, né? Por quê? Porque todo mundo sabe, por mais crente que seja, que não consegue manter uma oração o tempo todo, porque nós nos ocupamos com outras coisas. E não estou falando de coisas do mundo no sentido pejorativo, né? Não, mas de coisas lícitas, de estudos, de coisas do lar, de coisas do trabalho, de coisas da igreja e por aí vai, né? Cada um com as suas experiências, né? O lazer e o esporte que alguém pratique. Então, manter a mente subordinada, né? O espírito, a mente subordinada o tempo todo em oração, a gente já sabe. Isso não precisamos discutir. A gente não consegue, né? Mas do que a Bíblia está, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Ele está falando sobre uma disciplina, né? Que apesar de eu acabar de dizer que não é possível o tempo todo, minuto a minuto, né? Mas é possível ter um vínculo, o que significa que, pensando em uma disciplina, eu não oro 24 horas do dia, mas eu oro pelo menos todos os dias. Esse seria um vínculo, né? E aí, manter esse vínculo, não estou dizendo que tem que ser 1 hora, ou como alguém, de uma forma muito engraçada, você tem que dar o dízimo do dia, tem que ser 2 horas e 40 minutos. E se alguém faz isso, coisa boa, né? Eu não vejo, se alguém faz isso, glória a Deus por isso. Porque esse irmão que consegue orar 2 horas e 40 minutos por dia, ele vai ficando parecido com Jesus, né? Enfim, então não estamos falando da quantidade de horas, mas de um vínculo, de uma disciplina, de alguém que procura orar todos os dias, mantendo uma, o que nós poderíamos chamar de rotina, de uma conduta disciplinada, né? E a Bíblia fala muito de disciplina, por exemplo, que Deus disciplina, Deus corrige a nós como filhos. Os provérbios ensinam e muito sobre como os pais devem corrigir os filhos, né? Não deixar sem correção, porque isso seria danoso, né? Seria péssimo para a formação do caráter da criança. Então a criança tem que ter os limites e tem que ter a correção, né, dos seus excessos e tudo mais. A Bíblia fala muito dessas coisas, mas aqui é uma conduta, é uma busca espiritual pessoal, né? Quando o crente procura se autodisciplinar. Não, eu vou ler a Bíblia todos os dias, de tal horário a tal horário. Osmar, mas isso não vira religião? Ora, não seria um bom costume, né? É claro que a gente também não cai, meus irmãos, no outro polo de achar que a disciplina é que nos salva, né? Não. Quem nos salva é Cristo Jesus. A salvação é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e nós temos acesso a essa salvação mediante a fé
é uma obra da graça de Deus, né, nós somos alcançados por essa obra de Jesus e por graça, né, mediante a fé alcançamos esta salvação. Estamos nesse caminho de salvação. Então, disciplina, onde é que se encaixa se ela não salva? Ela tem oferece assim, uma contribuição fantástica, né? Principalmente porque todo mundo que adora, que é uma disciplina, né? Que ora, que jejua, que lê a palavra. Eu estou citando aqui várias possíveis disciplinas. De ajudar o próximo é outra disciplina. Então essas coisas que eu estou mencionando aqui, elas, todas elas, têm um caráter impressionante. Primeiro, porque quem, repito, ora, jejua, lê e medita na palavra, ajuda o próximo, adora, medita, que é uma outra disciplina. Quem pratica essas coisas todos os dias está abrindo como é que eu vou dizer? Um espaço na vida aonde muitas coisas melhoram, né? Eu acho que a expressão melhoram é melhor, melhoram é melhor. Por quê? Você já ouviu falar, né? Quando a gente adora a Deus, eh, a gente não melhora Deus, entende? Isso que eu estou querendo dizer. A gente não deixa Deus mais Deus, ou não deixa o nosso Deus mais forte. A gente não deixa o nosso Deus mais envaidecido, mais feliz, né? Deus não é carente do nosso culto, da nossa adoração. Mas quem adora a Deus, quem para agradecer, para ações de graças, para adoração, quem é que melhora? Senão o próprio crente, senão o indivíduo, né? Quando a gente ora, e principalmente a oração intercessória, ora pelos outros, isso é muito transformador, porque quem ora pelos outros vai mudando, porque isso é uma generosidade, né? É sair do egocentrismo e ir mesmo para o altruísmo em Cristo, né? É deixar de pensar individualmente e pensar no coletivo, né? E realmente entender que o Pai é nosso, né? Venha a nós o teu reino, né? Ou seja, é tudo plural, porque nós somos uma família e a gente não tem nem sequer coragem de orar de maneira egoísta, de maneira solitária, mas antes estamos sempre trazendo os nossos irmãos nas nossas orações. Mas quem é que melhora? Eu, você, né? A disciplina, e a Bíblia diz que Deus disse, falando da outra disciplina, que Deus corrige a quem ama. Essa disciplina também melhora o indivíduo, né? Os pais, quando repreendem os filhos, é para os filhos terem referências, terem estruturas, terem repertório psíquico, principalmente o ouvir não, né? Aprenderem a ter paciência, né? A perceberem os processos da vida, né? Quem é disciplinado pelos pais, e eu não estou falando de bater, não, viu, gente? De maneira nenhuma. Mas quando os pais educam, não, vou usar coisas do lar, né? Você, essa semana, vai colocar o lixo, né? E você vai lavar a louça, supondo que seja uma família com 2, 3 filhos, né? Você vai ajudar nisso. Você está responsável de cuidar do cachorrinho. E aí, é uma disciplina, porque é um a fazer diário,
mas colocado como uma responsabilidade, né. Eu fico muito encantado com culturas asiáticas, principalmente japonês, chinês também, acredito, que os filhos são criados em disciplinas fantásticas e as crianças têm uma independência impressionante de muito novo. Por quê? Porque foram disciplinados. Agora, essas crianças estão mais aptas para enfrentar a vida. Talvez tenha uma ou outra dificuldade até psicológica, né, e mas não vem ao caso agora. No entanto, a disciplina favorece o indivíduo, faz com que ele enfrente a vida de uma maneira bem melhor, né, e é o que Deus quer conosco. Deus quer que nós tenhamos disciplina na vida, porque Deus sabe que se eu não vou orar o tempo todo, 24 horas, portanto, esse orar constantemente é ter uma disciplina, de não ser aquela coisa de orar quando vai na igreja. Bom, se for na igreja 3, 4 vezes, aí já virou uma disciplina. Mas pensar que você pode arrumar a hora mais tranquila, ou quando acorda, ou quando vai deitar, ou na madrugada que ninguém atrapalha, né. A madrugada é fantástica por causa disso, ou sei lá, momentos que está dirigindo, que está sozinho, até mesmo numa caminhada, sei lá. Cada um arruma um jeito, porque, isso nos melhora, né, isso nos ajuda a vencer, isso nos molda, isso nos prepara enquanto crentes, enquanto guerreiros, né, porque estamos numa luta espiritual, isso nos ajuda. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e pensar como é que como é que é a sua história. Você foi uma criança, disciplinada? Os seus pais fizeram isso com você? Quais os benefícios que você trouxe destas disciplinas? E se não teve muitas disciplinas e hoje, você percebe que você tem dificuldade com rotinas, com disciplinas, porque não foi educado assim. Bom, sempre é tempo de começar, né. E aí vira uma autodisciplina, quando é você e eu, sem atravessamentos de terceiros, não é porque liderança pediu, porque pai e mãe pediu, não, mas porque eu entendo que aquilo é o melhor para mim. Então eu vou orar sim, eu vou ler sim, eu vou fazer aquilo que contribui e fortalece a minha alma, né. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Vamos orar. Pai eterno, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, glorificado para sempre. Te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia sobre nós, que o teu Espírito possa continuar falando aos nossos corações e que junto ao teu Espírito Santo saibamos acrescentar, Senhor, na nossa vida estas disciplinas, tudo para a glória de Jesus. Oramos. Amém.